Joãozinho, vamos começar de novo. Vamos lá, galera. O João tá dando os tapas no microfone. Cara, Fala, empreendedor, empreendedora. Seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCCast, quarta temporada, e estamos de volta. Cara, e assim, é a terceira gravação do dia, vamos ser honestos, e eu tô feliz, cara. Tava com saudade, cara. Pô, a gente pegou férias, negócio de férias aí não tem graça. Não, tô brincando. É bom descansar também, é importante descansar, mas dá eu tô saudade, feliz. vai dar saudade. Feliz. O alemão ficou feliz de não vir segundo aqui, ó. A produção tá dizendo que ficou feliz. Olha só, olha a felicidade, cara. Ah, aí ó, o alemão quer trabalhar, tem que trabalhar direto. O alemão trabalhou direto. Sejam bem-vindos, galera. Desculpa a brincadeira. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E, cara, nesse episódio a gente tá trazendo aí uma pessoa que mora aqui em Santa Catarina. E eu quero registrar que é uma honra, né, receber o nosso convidado, porque é uma pessoa que ajudou muito na minha formação, né, intelectual, na minha formação né, moral, enfim, é uma pessoa que me influenciou tanto quanto, posso falar aqui abertamente, o Ítalo, que foi a pessoa que eu fui entrevistar na edição especial dessa temporada que você viu ali no nosso canal. Então é uma satisfação tremenda, né, uma alegria tremenda estar recebendo aqui o Melquisedeque Ferreira. Melquisedeque Ferreira. Que nome, hein? O Melqui, né, cara? O Melqui da Formação Imaginária, obrigado, tá aqui, cara. Seja bem-vindo, Melqui. O Melqui é baiano, mas mora em São Bento do Sul. Se mudou para um paraíso, Eu né? moro em São Bento do Sul há 6 anos já. Ninguém aguenta a Bahia, pode. A gente precisa vir pra civilização. Cara, e eu vi isso, assim, porque de fato, infelizmente, né, vamos ser francos, né, a Bahia tem se tornado, seus grandes centros é um desafio, né? Sim, lá é mais perigoso, mais violento, mais intranquilo, é ruim pra empreender também. Aqui é muito mais seguro pra tudo. Pra você viver, pra empreender, pra ter segurança de vida, para ter um estilo de vida mais favorável, criar seus filhos aqui em Santa Catarina, cara, é o melhor lugar para viver. Eu sou do mercado imobiliário, né? Tá tendo uma grande migração, velho. Eu vejo, sem brincadeira, eu tenho um investidor agora do Rio de Janeiro que vendeu tudo lá e tá comprando aqui, que eu vou atender ele hoje, amanhã, a gente tá combinando. Tem um cara do Rio que tá vindo pra cá, que pagou um jantar pra mim quando eu fui lá gravar, que ele tá vindo pra cá, que ele quer trabalhar comigo e vai morar por aqui, vai comprar aqui também. E pelo menos mais 2 ou 3 cariocas que eu ouvi de corretores meus atendendo. Então o Rio tá tendo uma... Carioca e baiano devem vir pra cá por segurança. É isso, por causa da segurança pública. E isso, porra, é um puta de um fenômeno social, assim, né? Um negócio que impacta o país como um todo, né, cara? Sim, eu acho que essa migração tem a ver com o fato de que você vive num lugar com muita instabilidade. Aqui tem muita instabilidade, você não tem muita segurança, não só segurança pública, mas segurança de tudo. Segurança para viver, para empreender, para criar os filhos, para mobilizar e sustentar sua família no dia a dia. Legal. E Santa Catarina é o estado que se destaca para você conseguir viver de forma tranquila mesmo, de forma segura. Não tem, por exemplo, eu lembro que uma vez eu postei lá na página um story aí. Na hora que você vai responder uma pergunta, você filma qualquer coisa ou fotografa qualquer coisa e mete lá. Na casa da frente da minha casa, da casa que eu morava antes, tinha uma casinha que tem aqui em Santa Catarina e não tinha nenhum muro na casa da frente. Não tinha nem cerca na casa da frente, era só a casa. Cara, o tanto de mensagem que eu recebi no direct falando, cara, como é que essa casa não tem um muro? Como é que não tem nada pra proteger essa casa? Que a tua audiência é diversa, né, cara? Exatamente. Que foda, cara. Até pra trazer à tona, então, o Mel que é empreendedor do digital, né? Isso mesmo. Hoje tu tens um Instagram que é a Formação do Imaginário, que é voltada à questão da literatura. Né? Literatura, vida intelectual, filosofia, diversas áreas de conhecimento. E é uma escola, né, Mel? É uma escola, exatamente. É um lugar que a gente tenta trazer conhecimento e educação que a gente sabe que a pessoa não vai receber dentro do mercado formal. Ela não vai receber aquela educação na escola nem na universidade. Ela vai receber através do digital. Eu acho que o digital é legal por causa disso. Porque do mesmo modo que algumas pessoas vão aprender sobre empreendedorismo ouvindo o podcast, elas vão aprender sobre filosofia, literatura, educação de filhos, educação em geral, acompanhando a página, vendo o YouTube da página, ou comprando os cursos da página também, que é o mais importante a se fazer. Então, é um modo de você conseguir educar as pessoas, porque é o único caminho para você transformar qualquer coisa, de uma forma que não seja pelo ensino formal, pelo ensino regularizado, vamos chamar assim. É um curso livre de educação clássica, digamos assim. Exatamente. Para te aproximar dessa cultura que hoje não está dentro
da rotina escolar, vamos colocar. Exatamente, que deveria estar, mas não Tu tá. comentou sobre o curso regularizado, ele de fato regularizado, né? Então a gente precisa buscar outros meios e esse o que tu tá trazendo é um ensino livre, né? Uma comunicação, como tu deu o exemplo do empreendedorismo, né? Empreendedorismo a gente aprende aqui no podcast do Empreenda. Observando, modelando. O empreendedor, ele tem que buscar de outros meios, né? De aprender, né? Eu sou um cara que não tem estudo, né? Formal, né? Mas busquei todo esse conhecimento através de... Na verdade, tu era o bicho grilo do fundão da sala que ninguém botava fé, né? Vamos ser honestos. Isso. Não era isso? Era. E você, João, não era isso? Da mesma forma. Eu também era igual. Mas além da formação, a gente tem a agência de médicos, né? A agência de marketing digital para médicos. A gente tem a MedConnect, que é uma agência de marketing para médicos e profissionais da saúde. Então a gente tem alguns clientes que são psicólogos, nutri, fisioterapeutas, mas a maioria é médico. Tem que apresentar a Thay Schmelzer para ele, Fernanda. A Thay, que é uma enfermeira, ela tem que conhecer a agência do Mel, que é posicionada na área. Ela é uma enfermeira que... Ela veio aqui, eu lembrei dela e eu tenho essa mania de fazer conexões entre pessoas, né? Fazer as pontes. Ela é uma enfermeira que criou o as a service, assim, ela vai na casa da pessoa fazer aplicação de ferro e outras coisas mais de injeção que as pessoas precisam. Hã? Vitaminas e tal, Então, e ela tá querendo investir no digital. Ela tá fazendo bastante conteúdo. Já quero conhecer, preciso conhecer. Isso. E além tem os colégios aí, e a editora. Tem uma editora infanto-juvenil, que é a Doletra, que funciona ali em Curitiba, que vai ser lançado esse ano ainda. A gente está em fase ali de execução dos materiais que a gente vai lançar, dos livros que a gente vai lançar esse ano, que vai funcionar como um clube de assinatura. Já vamos comprar para Maria. Para as Marias, na verdade. Para todos os filhos aí de vocês. Façam filhos também para comprar material da editora Doletra e para a escola em Joinville. Então, façam filhos em Joinville, que a gente tem um colégio em Joinville, que é o Colégio Farol. Tem a agência para médicos e tem a editora, além da formação do imaginário. Então são 4 empreendimentos. 4 empreendimentos. E tu tem sócios nesse negócio? No colégio a gente tem sócio, na MedConnect também eu tenho um sócio que é médico, porque ele entende da área médica, ele sabe todas as coisas do conselho, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, porque tem as limitações legais ali de... Por exemplo, eu não posso ficar falando de determinados pacientes, não posso falar de determinados casos, de determinados medicamentos, porque o conselho não permite que a gente faça um marketing como a gente faz qualquer coisa. É tipo a norma do direito, que o advogado não pode fazer propaganda. Exatamente. Pode, mas tem suas limitações. Ou o corretor que não pode anunciar o imóvel que não tiver incorporado. Exatamente. Aí tem que seguir tudo isso. Eu tenho um médico dentro da agência que é o meu sócio e na editora também. A formação do imaginário é o único empreendimento que eu toco sozinho. Que é teu business. Exatamente. Na verdade é o teu Instagram, né? Onde tu fala onde também das tuas personalidades e tal. Onde eu tento fazer dali, até por isso que eu não tenho sócio. Algumas pessoas já tentaram entrar em sociedade comigo na formação do imaginário, só que aí, como é o espaço em que eu falo tudo que me vem na cabeça, né, eu acho que é melhor ficar sozinho e tocando tudo sozinho. Até porque não poderia cometer alguma injustiça também com o cara, se daqui a pouco tu monta um planejamento e deixa de executar, né? Exatamente. Deixa a gente agradecer os patrocinadores, Melk, rapidinho, e aí vamos conhecer essa história, como é que surgiu a formação do imaginário, né? Esse é um dos grandes objetivos hoje aqui. Então vamos lá. Galera, você já sabe, não custa lembrar, né, cara? Mas a Arte Pro é a nossa patrocinadora master. Inclusive, o nosso estúdio fica aqui na Arte Pro, eu esqueço de avisar, né? Na BR-470 em Blumenau. Querendo agradecer ao Mel que também ter vindo até Blumenau para gravar com a gente. E a Arte Pro, cara, ela faz letras caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota. Hoje ela conta com uma parte de engenharia que faz os projetos, né, de execução da comunicação visual do seu negócio, do seu empreendimento, né? Então, projetos especiais, precisou de um negócio muito diferente que ninguém quer fazer, a Arte Pro faz, né, Felipe? É isso, né? Exato, é isso aí. Então, você pode contar com o serviço... a parte de engenharia de projetos especiais para ACM, né? Fachada. Inclusive, muita ACM bom vindo aí, né? De container agora para executar, né, Felipão? Então, entre em contato com a Arte Pro aqui na BR-470 em Blumenau. Muito bem, Sicredi, e aí papai, mamãe, empreendedor, olha só, você já pensou em ensinar seu filho a cuidar do futuro dele desde pequeno? Chegou a promoção Guardiões da Poupança da Sicredi, ao abrir uma poupança para o seu filho, além de incentivar o hábito de guardar dinheiro, ele ganha pelúcias exclusivas na Sicredi, criadas para tornar esse momento ainda mais especial.
Então passa numa agência aí da Sicredi do Vale do Litoral e descubra como fazer parte dos guardiões da poupança da Sicredi. Que show de bola, Eu já Sicredi. vou mandar uma mensagem pro Gui que eu quero montar pra Maria. Eu já quero Vou fazer do fazer. Arthur também. É isso aí. Sicredi Legal, boa. é a nossa mãe Cred. Inclusive, são meus parceiros. Quem fez os móveis ali de botar os guardiões dentro foi a Arte Pro, cara. É, show Foi de a parceira bola. É do isso aí. Sicredi. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu com o Fernando Construções, cara. São 341 projetos entregues. O Felipe Isso aí, atualizou a gente aqui. Atualizei. Então o Fernando ele constrói casas de alto padrão. Para você que é investidor, quer investir, né, construir casas para venda, você pode comprar terreno e fazer parceria com o Fernando. Para você que quer construir a sua casa de alto padrão, é a melhor forma, é a forma mais econômica de você ter um imóvel de alto padrão construindo ele, cara. E você não precisa se incomodar, a obra não precisa ser esse nome de dor de cabeça. Você contrata o Fernando, ele pega o terreno e te entrega a chave na mão, né? Garantido, grande parceiro, grande amigo. Tá, cara, tá voando, né? Na verdade, tá voando. voando. Cara, assim, o negócio tá Time gigante. aumentou, depois que se conectou com o Empreenda. É, isso é verdade, cara. Depois que ele evoluiu bastante empresarialmente, Muito, se muito. conectando com a gente. Então, Fernando, obrigado pela parceria e amizade. Né? Então, do terreno a chave na mão, melhor solução. Fernando Construções. Maravilha, além do Fernando, a Collab Life, que é uma solução desenvolvida aqui em Santa Catarina, João, para apoiar os gestores e empreendedores no desenvolvimento do seu time, no fortalecimento de cultura e na construção de ambiente de trabalho mais conectado e produtivo. De fato, ele é uma ferramenta para você acompanhar todos os detalhes aí de feedback, PDIs, né, alinhamento de expectativa, para essa rotina se tornar uma rotina mais natural, né? Então a Collab Life é um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio, para o seu gestor realmente usar Ferramenta. e cuidar, né, dos seus Colaboradores. colaboradores. Filipão Isso tá aí. usando, né? Tô usando, cara. Tô usando, tô gostando. O eu acho RH que fica fantástico. feliz. Isso, porque É isso aí. lá na ponta a gente não tem a informação. E aí o meu gestor faz ali todo o controle, faz ali coloca os dados que é necessário Isso ali aí. e eu consigo saber se eu demito ou se eu promovo. Service. Foi ótimo, cara. Obrigado. Obrigado, Collab Live. É o Daniel, né? Daniel, beijo. Queridão, gente boa Daniel, demais. queridão, brigadão. João Paulo e Daniel, né, cara? Daniel, baita dupla, parceirão. Obrigado. Também foi ruim essa, desculpa. Desculpa, Melk. Service BPO financeiro, cara, se não fosse a Service, a gente tava ferrado, cara. Eles Verdade. emitem as notas fiscais, cuidam dos nossos boletos, fazem todos os balancetes, planilhas e sistematizam o nosso financeiro. Você não precisa ter necessariamente um colaborador, um funcionário contratado que acaba gerando aquele encargo, aquela exigência de um espaço e tudo mais. Você pode terceirizar esse trabalho para uma empresa especializada que é a Service BPO financeiro. Então ela lhe atende aí com todos esses quesitos necessários para você organizar a sua empresa. O financeiro da sua empresa está bagunçado? Cara, contrata alguém especializado, alguém que vai te dar esse suporte, que com certeza vai contribuir muito no teu crescimento, além, claro, da Service Contabilidade, né, que também cuida de toda a nossa estrutura aqui no Empreender. Obrigado, Service, por estar conosco e ser esse grande parceiro. E assim, a gente indica eles porque a gente conhece o trabalho deles. Eles resolvem para nós, cara. Resolveram muitas coisas pra Por gente. exemplo, ano passado apresentaram balanço para nós, vocês faturaram muito, gastaram mais, faz parte, né, Faz cara? parte. Pelo menos a gente sabe. A gente né? viu no que a gente gastou foi nas coisas importantes. Tá É tudo isso aí. certo. Vai, João, os João. apoiadores. Jovem Pan Blumenau, Connect, Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana, obrigado pelo apoio e patrocínio. No empreender.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente tá com a @formação do imaginário, o Melk aqui. Obrigado, Melk. E a gente tá hoje a gente tá feliz, né, Filho? A gente tá engraçadão, né, Começamos. cara? Que bom. Começamos o ano bom. bem. Essa energia é boa Te demais. agradeço por entender. Isso. Melk, a gente vinha falando, né, falando um pouquinho dos seus negócios e tal, e a gente gosta muito de conhecer as histórias, né, cara? Então, quem é o Melk? De onde surgiu, né, o @a formação do imaginário, né? Por que tu decidiu empreender no digital? Se isso já começou como um empreendimento? Então, vamos por aí e a gente vai conversando. Beleza, então não dá pra falar da formação do imaginário sem falar do professor Olavo. Então não sei se a galera gosta, odeia, admira, despreza, mas tudo Tanto começou faz. com o professor Olavo, porque era ele que falava sobre formação do imaginário o tempo todo quando começou o COF ali em 2009. A primeira aula do COF ele fala formação do imaginário. Exatamente, ele fala sobre a formação do imaginário. E aí, primeiro que aquilo ali é um empreendimento do cacete, né? É uma coisa, eu aprendi com o professor Olavo uma coisa muito importante, que eu não sei se você sabe como que ele começou aquele empreendimento do curso online de filosofia. Ele falou, cara, tem um monte de aluno aí espalhado pelo Brasil, pelo mundo, vamos fazer alguma coisa para trazer todo mundo para cá para dentro. E aí, ele inventou o curso online de filosofia e falou com os caras que se tornaram gerentes do projeto depois. O Silvio era um deles, né? O Silvio é ainda,
gerente do COF, e o Arno Alcântara, O Arno, que é um puto empreendedor. Sim. O Arno falou assim, como é que o senhor quer que a gente faça? A gente vai ter aí quanto tempo para executar o projeto? O Olavo virou para o Arno e falou, tem que ser rápido e mal feito. Então, não ficar pensando demais, inventando desculpa, faz rápido e mal feito, depois a gente conserta e é exatamente assim que o COF começa, rápido e mal feito. E aí, nas O primeiras tal do aulas... feito é melhor que o perfeito, né? Exatamente. Na primeira aula ele já fala sobre formação do imaginário, sobre literatura, sobre arte. Eu falei, cara, meu pai é livreiro, meu pai também é empreendedor, ele tem uma livraria no interior da Bahia. Falei, cara, esse negócio que o professor Olavo tá falando, eu já faço desde moleque. Eu gosto de ler, eu gosto de arte, eu gosto de música. Meu pai gostava dessas coisas, falava comigo o tempo todo sobre isso. Por que que eu não junto esse conhecimento que eu tenho e vendo pra galera do COF? Então tinha ali 3.000 alunos no COF, o Olavo falava disso o tempo todo. Vou aproveitar aqui esse nicho, esse mercado e vou vender isso para a formação do imaginário para os meus próprios colegas. Nunca imaginei Baita. que aquilo ia sair da galera do COF, que ia expandir para outras pessoas, gente que nunca ouviu falar do Olavo, às vezes é meu aluno também, gente que não gosta do Olavo vira meu aluno, porque esse lance de cultura, de literatura é uma coisa universal, uma coisa que todo mundo curte, uma coisa que todo mundo sente necessidade de apreciar a arte e tudo mais. Então começou ali. E aí eu tinha no começo 30 alunos que vieram todos do COF. Fiz uma página no Facebook, uma página de qualquer jeito, comecei a postar meus textos ali, fazer análise de obra de arte, de filme, de livro, e a galera foi chegando. No começo eu tinha muita resistência aí pro Instagram, Ainda Uau. na Bahia. ainda na Bahia. É que o Instagram tinha aquela cara de De influencer. Patricinha, né? É, foto de comida, tal, Exatamente. viagem. A menininha que mora em Balneário e vai pra Dubai. Isso. Aí exato. ninguém queria ir pro Instagram, mas depois, nós falamos, pô, bora pro Instagram. Inclusive, você entrevistou o Ítalo teve uma participação muito massa no Instagram, porque ele fez as caixinhas explodirem, né, É, respondendo as perguntas. o modelo de caixinha nasceu com ele e Exatamente. foi aprimorado de alguma forma pelo Ícaro ali, que deu... Aí quando eu vi aquelas caixinhas, eu falei, porra, aqui tem um conteúdo legal, aqui tem uma coisa que dá pra fazer. Aí eu já tinha o Instagram, mas aí eu falei, agora eu vou investir mais tempo no Instagram. Aí que foi chegando mais gente, e gente que não era necessariamente vinculada ao COF. Mas tudo começou ali com Então o tu professor nasce Olavo. na bolha da Olavosfera Exatamente. e aí expande... Pra fora da lavosfera. Mas eu E- devo tudo ao professor Olavo. Antes disso, tu já empreende? Não. Cara, não, ajudava meu pai. Eu era a classe totalmente oposta do empreendedor. Eu era um funcionário público. Não, porque é aí que eu chegar. Tipo assim, hoje, vamos lá, se a gente for falar de espectro político, o Olavo ele é associado estritamente à direita, apesar que a gente sabe que, na verdade, ele era católico, né, porra? Exatamente. Então, né, então, essa coisa de direita e esquerda e tal, mas não vou entrar nesse polêmico, senão a gente vai muito longe, não é o viés. A ideia é que, assim, tu nasce num ambiente predominantemente progressista. Aliás, tu nasce não, perdão, tu cresce, tu se envolve profissionalmente porque, porra, tu é sociólogo. Sim, eu sou sociólogo, formado na Universidade Federal da Bahia. É. Então, fiz sociologia na Federal. Eu sempre quis, eu sou aconteceu? o cara que quando tem um acidente no meio da rua, meu pai sempre fala, se tem um acidente no meio da rua, você é o cara que não olha para o acidente, você olha a reação das pessoas em relação ao acidente. Então eu sempre me interessei pela sociedade mesmo, pelo comportamento das pessoas, como que as pessoas se mobilizam, como que elas pensam, por que que elas se juntam. Eu fiz história primeiro, depois saí, porque peguei um monte de greve. História é outro curso que Outro só progressista. tem sociólogo, só tem galera de esquerda. esquerda. Cara, agora vota no comecei a me PSOL. interessar numa conversa contigo. Tá? Agora eu quero entender, cara. Aí fiz sociologia. No curso de sociologia, eu conheci 2 colegas meus, não era católico, não era nada. Conheci 2 colegas dentro do curso que eram católicos. Aí comecei a conviver com eles, porque eu já li o Olavo, que inclusive foi um colega meu esquerdaço, assim, que me apresentou o Olavo. E ele curte o Olavo até hoje, então dá pra ser de esquerda e curtir o Olavo. Aí ele me Qualquer apresentou. pessoa que tá apegada à verdade, que quer chegar na verdade, vai gostar Vai do curtir Olavo. aquilo ali, exatamente. Então ele Porque me a galera apresentou. não conhece o Olavo do COF, né? A galera conhece o Olavo do Twitter que falava mal da política e tal. né? Dos recortes de vídeo ali do sobre, Twitter não, sobre do Bolsonaro, Facebook, né? sobre a Dilma. É uma coisa completamente diferente. O COF é um curso de filosofia mesmo. Então eu conheci essa galera, me converti ao catolicismo.
E passei num concurso público em Minas Gerais, que eu sempre quis morar em Minas. Fui para Minas, fiquei lá no meu concurso e tal. Só que em paralelo eu já fazia esse empreendimento de dar aula para os alunos do COF. Então eu tinha ali um punhadinho de alunos. Eu acho que enquanto eu tava só no Facebook, chegou a 100 alunos no máximo. Fui tocando aquilo ali. E tu cobrava quanto? Sei lá. Cara, a gente cobrava, eu acho que no começo uns 30 pau. Era bem pouco. Bem pouco, tipo, de 30 pau mensal. Só que eu pensava, eu tenho que expandir isso daqui. Eu já pensava como empreendedor, eu tenho que expandir isso Se daqui tem alguém me pagando nesse é porque é valor. bom. Exatamente. Ou tenho que expandir isso aqui e uma hora eu vou chegar no número de alunos que eu quero. Então começou ali com uns 30, a gente já tem, sei lá, 2.000 alunos agora em cada escola de literatura, que é o nosso carro-chefe de todos os semestres. Então todo semestre a gente junta uma galera para ler 6 livros juntos, que foi exatamente como começou lá em É um 2009. clube do livro. Na verdade, foi um dos primeiros a fazer isso, né? Eu fui um dos primeiros a fazer um clube do livro. Hoje tem um monte de gente fazendo clube E do livro. consegui manter um clube do livro de 2009 até hoje. O Felipe Neto só conseguiu por 6 meses. Tem que ser bom pra caramba. Então, a gente não tinha muita gente, não, que eu me lembro, não tinha ninguém fazendo, na verdade, um clube do livro digital. A gente foi um dos primeiros. Depois veio o Raul Martins, também veio na esteira fazendo também. E a gente consegue tocar isso até hoje, que é um negócio que eu acho admirável no Brasil, que é um país que não lê. Então, num país que não lê, que cada vez mais diminui o número de leitores, a gente consegue manter esse clube do livro há quanto tempo? 17 anos. 17 anos. 17 anos de clube do livro. Cara, nem eu tinha feito Nem essa tu tinha conta pensado. ainda. É bom vir no podcast. Tempo né? pra cacete. Cara, é muita coisa. Muito tempo. E esses alunos, eles são recorrentes? Tu tens esse número? Como todo semestre a gente abre um curso novo, né, para poder entrar a galera para ler os livros novos. Uma galera, a maioria ali, né, continua, mantém e vem alguns alunos novos. Normalmente os alunos novos vêm de podcast assim, que a gente vai fazer, né? O cara que nunca tinha acompanhado a página, nunca tinha visto nada. Pega aquilo ali e começa a ter atenção às coisas que eu tô falando. Ou vem de tráfego, óbvio. Então é um investimento que a gente tem que fazer para continuar trazendo gente, porque antigamente a entrega era muito mais orgânica. Hoje em dia a entrega não é mais tão orgânica assim dentro do Instagram. Eu não gosto de usar muito outras plataformas, porque eu não sou o cara que fica na internet o dia inteiro produzindo conteúdo e tal. Então o tráfego é uma maneira de você manter aquecido aquilo ali, sem precisar ficar aparecendo o tempo todo. E quando tu começou, obviamente, tinha um viés, digamos assim, até... Óbvio, tu queria ganhar dinheiro. Beleza, tu ganha dinheiro, então essa é uma coisa importante. Mas eu sinto que tinha eu sinto, obviamente, que tinha um viés, assim, de tipo de vocação, de chamado, de intenção, de propósito. Vamos usar a palavra propósito pra... Em que momento que vira um business, assim? Tu fala, porra, isso aqui é um negócio. Cara, pra mim, nunca é só um business. Eu nunca é só um business, porque eu sempre penso nisso e eu acho que a gente trabalha com marketing. Então eu trabalho com marketing de cultura e marketing médico, que eu acho que são duas coisas extremamente importantes para a vida de todo mundo. Todo mundo precisa de cultura, todo mundo precisa de saúde, não dá para viver sem isso. Então eu sempre fico pensando assim, qual que é o limite das ações que eu posso fazer para não virar um sacana, para não virar um filho da puta, basicamente isso. Não sei se eu posso xingar aqui, mas já estou xingando. A gente classifica como para maiores de 18 anos. Então, eu fico pensando bastante nisso, porque eu sei que cada ação que o empreendedor tem, e aí eu vou ser bem pregador agora, porque eu me inspiro muito no Henrique Shaw, que é um santo católico lá da Argentina, que ele também era empreendedor. Eu já li as biografias dele, fico pensando assim, pô, o que ele faria no meu lugar? Que decisão ele tomaria aqui nessa situação? Que eu acho que como empreendedor e católico, cada ação que eu tenho, cada decisão que eu tomo no mundo vai reverberar na eternidade. Então eu não posso só tomar uma decisão pensando no business apenas, mas também não posso tomar uma decisão sem pensar no business. Então você tem que tentar integrar tudo que tem a ver com a sua vida, sua família, sua salvação, a vida eterna, Deus, o dinheiro, na mesma ação. Então quer dizer que não é um movimento emocional, né? Tu tem que parar e pensar, né? Exatamente, tem que parar e pensar. Não é... Você não despreza a emoção também, a adrenalina, o medo de tomar uma decisão errada, a coragem de tomar uma decisão.
mas você também não despreza outros fatores. Todo empreendedor já teve que tomar uma decisão de, tipo, faço tal coisa ou fico com a minha família. Só isso aí é uma decisão que tá comprometendo a vida inteira. Né, e é foda. E trazer isso, essa visão transcendente da atividade, e a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, né? Eu acho que é fundamental porque, na verdade, a gente percebe na própria realidade, né, e aprofundando um pouco esse tema, que aquele sucesso pelo sucesso, pela grana, ele nunca satisfaz. Sim. Né? Ele é vazio. Ele é vazio, né? Tipo Ele é assim, vazio. se não houver a família, se não tiver o filho, né? Quantas histórias a própria literatura, as novelas, o filme trazem, né? Dos caras que são multimilionários, Qual o bilionários, sentido, né? que chegam lá e estão vazios de sentido e vazios de propósito. Então, talvez, né, para nós não chegarmos lá, né, não acontecer isso com a gente precisa pesar dessa forma, dessa visão transcendente, né, do negócio. Exatamente. Né? Então, pegando sua pergunta, eu acho que tem que ser inteligente, tem que ser astuto para você conseguir incorporar todos os aspectos, não esquecer de nenhum deles. Então, lembrar, sei lá, Deus está vendo tudo que eu tô fazendo, Deus vai pesar a mão quando eu for lá no dia do juízo final. Eu preciso entregar alguma coisa para a sociedade, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar minha família, eu preciso ajudar a família dos meus empregados, preciso realizar uma série de coisas na ação que a gente faz. Por isso que eu acho que a vida do empreendedor é tão complexa, porque tem que pesar todas essas coisas em cada uma das decisões. Então, nunca é só o business, entendeu? Eu sempre tento incorporar naquilo que eu tô fazendo tudo que é necessário para que eu viva de uma forma íntegra mesmo, viva de uma forma integral, porque eu não me parta assim, não fique pensando só no dinheiro, não fique pensando também só na religião, para que eu consiga manter tudo coladinho dentro de mim. Equilibrado. Mas teve um momento dentro da criação, dentro do crescimento, que tu teve que tomar a decisão de se jogar nisso. Sim, com certeza. Teve um momento ali que tu deixou de ser funcionário público, tu não, cara, agora realmente isso aqui é uma empresa e tal. Tipo, que momento foi esse? Foi ali por volta de 2018, se eu não me engano. Então eu tava lá no meu cargo público. Foram 9 anos que tu foi levando... Empurrando as duas coisas. Eu tive que tomar uma decisão no comecinho, quando eu tinha começado ali. Eu perdi meu cunhado faleceu e minha irmã era extremamente nova e tinha 2 filhos pequenos. Bah. Aí eu abandonei algumas coisas que eu fazia pra ajudar minha família. Ficou bem desestruturada na época. Tinha acabado de casar e tal. Abandonei as coisas que eu tava fazendo, fiquei só com um emprego mesmo CLT, e fui ajudar minha família. Depois passou aquela fase ali, fui pro concurso e continuei empreendendo também junto com o concurso. Chegou um momento que primeiro você olha pro faturamento, né? Você fala assim, cara, não faz sentido eu ficar aqui na profissão pública faturando tão bem dentro da empresa. A galera fica pensando muito em segurança. Mas aqui eu tenho um plano de saúde, aqui eu tenho tal coisa, aqui eu vou me aposentar cedo, estabilidade. Pirâmide de Maslow. Hã? Pirâmide de Maslow. De Maslow. De Maslow. Maslow. Aí teve um dia que a galera tava querendo fazer greve por causa da reforma da Previdência, lá na época do governo Dilma. Só que era a galera da nossa idade, assim, acho que mais novo do que a gente. Eu falei, caralho, vocês estão preocupados com a aposentadoria, vocês vão deixar de dar aula pra galera que vem aqui aprender, porque vocês vão se aposentar daqui a, sei lá, 40 anos, velho. Aí eu me recusei a participar daquela parada. Eu falei, não faz sentido, eu tenho 30 e poucos anos. Justo. Sei lá, eu tinha uns 30 anos na época. Não faz sentido eu ficar me preocupando com a aposentadoria agora. Eu vou continuar dando aula. Se vocês quiserem fazer greve, beleza. Aí eu articulei tudo aquilo, vi também que a empresa faturava muito bem. Falei, cara, eu peço aqui licença, sem vencimento, e vou tocando a minha empresa. Na pior situação eu volto, então tudo bem. Aí eu tomei 2 decisões. Decidi abandonar o cargo público e vir pra Santa Catarina. Então eu abandonei Outro Paraíso, que é bem Minas Gerais. Minas Gerais também é bom pra caramba. E vim pra Santa Catarina. O teu concurso era Minas? Era em Minas, exatamente. Na divisa com a Bahia ali ou nada a ver? Não, eu morava próximo do Rio de Janeiro, quase, perto de Juiz de Fora. Cidade dos Malucos, chamada Barbacena, não sei se já ouviram falar. Barbacena não é estranho. Mas por que Cidade dos Malucos? Porque tinha um sanatório lá, um hospício que Era dos malucos cuidou de um mesmo? monte de malucos. Então o próprio mineiro chama de Cidade dos Malucos.
Porque tem a galera mais velha lá que saiu do hospício quando foi fechado, tem maluco no meio da rua. Então você vai na feira, começa a conversar com os caras falam nada com nada o tempo todo. Sério? Que loucura, cara. Aí eu vim pra cá, Literalmente. literalmente, eu vim pra cá, pra Santa Catarina, e fiquei só no digital. E aí, cara, deu certo, Por que Santa Catarina? porque eu tinha... O porquê a gente pode presumir, né? Mas como que chegou em Santa Catarina? Como Cara, chegou em São Bento? Eu fui pra Minas quase do mesmo modo. Então, eu abro o mapa aleatório e começo a pesquisar sobre as cidades. Vejo IDH, saúde, educação, qualidade de vida. Aí fui pesquisando ali também a localização. Por isso que eu escolhi a cidade que eu morava, porque ficava próximo do Rio. Pensei, cara, preciso pegar um avião, vou pro Rio, tá tranquilo. Tá próximo de BH também. Então eu escolhi um ponto que eu tava 3 horas de BH e 3 horas do Rio. Aí ficava massa, dava pra ir pra todos os dois lugares quando eu precisava, resolver outras coisas, ficava tranquilo. Aqui pelo mesmo motivo, eu olhei DH, olhei população, qualidade de vida, localização, tô perto de Curitiba, tô perto de Joinville, tô perto de Floripa, vou pra esse lugar. Não conhecia, não conhecia também o lugar que eu mudei pra Minas, minha esposa tava grávida e a gente mudou com ela grávida pra um lugar que a gente não conhecia aqui em Santa Catarina também. Inclusive, tem um lance da sua área aí de imóveis que eu aluguei um imóvel aqui em Santa Catarina quando eu tava saindo de Minas. Botei a galera no carro, desci, botei minhas coisas no caminhão de mudança. Quando eu cheguei em São Paulo, a imobiliária me liga falando, cara, o dono do imóvel retirou o imóvel agora da imobiliária, ele não vai alugar mais. Aí eu Caralho, falei, cara. No caminhão. o caminhão tava vindo já. Aí eu falei, era sexta-feira, o caminhão ia chegar na terça. Aí, final de semana, não vou conseguir nada. Eu vou chegar lá sábado de manhã, não vou conseguir nada. Segunda-feira eu tenho que achar um lugar. Aluguei um Airbnb pra ficar no final de semana. Aí o Tua dono esposa feliz pra caramba. feliz pra caralho. A véspera de um divórcio. Pelo menos eu ia me divorciar em Santa Catarina. Ah, a gente. Aí eu fiquei lá no Airbnb, o dono do Airbnb ficou vendo ali a minha movimentação. Ele falou: velho, eu tenho um sítio que eu consigo te alugar até setembro, depois eu alugo por temporada. Vai? Eu falei: bora. Então eu fiquei lá até conseguir Que loucura, o imóvel cara. que eu moro hoje. Porra, mas tu já tinha feito intenção? Já tinha assinado contrato, alguma coisa ou não? Ah, eu tinha assinado contrato. O velho pagou multa pra tirar o imóvel de lá. Que loucura, cara. Que loucura. Isso foi uma sacanagem. Aí tu chega aqui sem conhecer ninguém e começa a vida. Porque assim, quando você trabalha no digital, Qualquer lugar qualquer é. lugar é lugar, exatamente. Você pode. Não tem problema de mudar. Então a minha lógica no digital era exatamente eu vou rodar um monte de lugar e vou continuar tocando meu trabalho e vou conhecer um monte de lugar. Só que eu dei o azar de vir pra Santa Catarina. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não vou sair daqui. Então eu tinha planos de morar em outros lugares, morar em outros países, inclusive. E criou E a gente raízes ali desistiu. mesmo. Exatamente, a gente desistiu totalmente. Falou, Tá, eu não tá vou com mais. quantos filhos mesmo? Tô com 4 filhos agora. E 6 anos em São Bento. 6 anos em São Bento. Então eu tenho 2 mineiros e 2 catarinenses. Tem os 2 filhos catarinenses. Exatamente. E São Bento é uma cidade, vamos ser honestos, cidade massa pra caramba, né? Muito massa, Sim, aquela uma cidade cidade maravilhosa. tranquila. Tem, digamos assim, uma indústria forte, moveleira, enfim. E pro tamanho da cidade, digamos assim, é uma cidade bem superavitária, né? Aquele centrinho Sim. ali é um charme, né, cara? Aquela Aham. igreja ali no centro é um Sim. tesão, cara. Eu tinha amigos lá, por causa da política, eu fui pra lá, né, cara? E o clima montanhoso é uma delícia no verão mesmo, né? Tipo, Sim. calor lá é raridade, né? Tu que é Muito baiano, de raro. certo, deve passar frio lá. Eu odeio calor, foi um dos motivos de eu sair da Bahia. E eu escolhi Minas também. Um dos aspectos que a gente escolhe é sempre esse. Esse lugar é frio. Então lá em Minas também era frio, aqui também era frio. E a gente sempre se muda assim. São Bento é muito legal. Então tem um setor moveleiro, tem um setor industrial lá, tem várias empresas muito fortes. São muito tradicionais. Então não é um setor industrial ou comercial muito aberto. Aquela galera mais velha, que já opera tudo dentro de um determinado modo. Inclusive, eu acho que é uma cidade que precisa inovar. A galera de São Bento que estiver escutando aí. Tem vários aspectos que você olha para a empresa e fala, cara, os caras poderiam estar faturando mais, estar fazendo tal coisa, eles não fazem. É porque eles se prenderam no modelo que é um modelo fixo ali, tradicional, de coisas que eles já fazem, sei lá, há 20, 30, 40 anos.
E não querem tantas inovações dentro A daquele mão modelo. de obra, às vezes, já tá acostumada com aquele Hum, geracional, né? Tipo, sim, entra, produz desse jeito, então deixa desse jeito. Aí começa, sei lá, às vezes a automatizar a coisa, tem que ficar mais profissional, aí pode ser que complique. É verdade. tem que. Mas uma hora você não tem pra onde fugir mais. Não tem pra onde Ali fugir, vai é. ter que inovar de algum jeito. É. Pode falar. Então é uma cidade. Eu gosto desse aspecto tradicional, embora em alguns aspectos eu acho que tranque um pouco do avanço da cidade. E eu tinha sociedade com uma moça que morava em Curitiba na época. Então eu Aham. falei, vou estar perto dela também, a gente fazia filmagem juntos. E aí tudo concorreu pra eu estar naquele lugar e estar de boa. O digital expandiu muito, sobretudo com o Instagram. A pergunta que eu te falo também, assim, teve algum momento que, pô, tu começou a contratar. Hoje a formação imaginária deve ter uma equipe, Sim, eu a imagino. gente tem acho que 9, 10 funcionários. E é tudo home office. Tudo home office. E como é que gerencia isso, cara? Cara, desde o começo, muita gente começou no digital, assim, de forma aleatória, no avulso. Eu não fui assim. Então, no começo, eu já comecei a me associar com pessoas que tinham determinadas habilidades que eu precisava. Então, eu fui atrás de. Na época, eu não chamava de copy, era um redator publicitário. Mas eu fui atrás do redator publicitário, do copywriter. A gente já tinha um copywriter desde o comecinho ali, trabalhando pra gente, que eu pagava com porcentagem, não pagava salário, pagava uma porcentagem ali. Do resultado do produto. Exatamente, que eu acho que também estimulava mais. Que era o modelo de coprodução também. Exatamente. Aí depois disso eu fui para um coprodutor estrategista, porque minha ideia era o quê? Exatamente para não corromper meu trabalho, as coisas que eu precisava fazer. Cara, eu vou ficar estudando e eu terceirizo tudo. Que foi outra Tu coisa. era o expert e tinha equipe de produção. Exatamente, fazendo tudo para mim. Que inclusive eu fiz isso por causa do professor Olavo. Perguntei para ele como que ele fazia aquilo ali e como que ele fazia, por exemplo, pensar no marketing. Eu falei, cara, eu não quero pensar em porra nenhuma, eu quero só estudar e dar aula. Então, se você quiser fazer como eu faço, você vai estudar e dar aula e você vai terceirizar tudo. Eu terceirizei tudo e fazia só a Chegou a parte que me ter cabia. contato físico com ele? Não, presencial não. Presencial não, infelizmente não. Só Mas online. troquei algumas ideias. Online. Mudou a minha vida, aquele cara ali. Aí eu fui seguindo o modelo do professor Olavo. Estuda, dá aula, terceiriza tudo, faz tudo sozinho, que funciona dentro de determinados esquemas de trabalho. Então, se você opera no digital e você quer só ensinar, se é um professor, sua vocação é ser professor, tá tranquilo. Só que aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso incorporar na minha vida a função de empreendedor de verdade também. Eu preciso de administrador, de pensar em outras questões que não seja só da aula. Pode continuar, mas era aí que eu queria chegar. Aí eu comecei a fazer parte da empresa mesmo, tocar o negócio e pensar em como que a gente ia, por exemplo, aumentar resultados, levar mais informação, gerar mais conteúdo, produzir mais coisas para os alunos. Aí eu coloquei a mão na parada. Então, eu desfiz a parceria com o coprodutor que a gente tinha e pensei em tocar tudo sozinho. Internalizou o processo. Exatamente, fiz tudo, comecei a É cuidar mais ou menos de o que cada o um dos Felipe fez. funcionários. O Felipe fez hoje na área de projeto. O Felipe tinha várias terceirizações, né? Serralheria e tal, internalizou tudo, né? A lógica, trazendo Sim. para economia real, é isso. Tu para de terceirizar o que complementa a tua atividade fim e Aprende sobre Toco e sozinho. traz pra dentro. perto, pelo menos, né? Aí fui tocando, exatamente, é trazer pra perto. Acho que essa é a melhor forma de falar do negócio. Porque eu queria entender cada um dos processos e entender como que aquilo era feito dentro da minha empresa e participar de cada uma das coisas. Então, eu fui aprendendo enquanto a coisa estava sendo gerida, ao mesmo tempo que estava sendo gerida e aprendendo como que aquela coisa era feita. Que é o conceito de empreender, né? Mas não existe, né? Hoje em É dia, tipo, se joga do penhasco e vai fazendo avião, né? eu já penso de uma forma diferente. Falo assim, cara, porque também quando você toca muitas coisas e aí a coisa expande muito, eu já não posso querer saber de como que é cada uma das operações. Não tem mais como saber cada uma das operações. Então tem que... Sim, aí eu tava falando com a minha gerente, ela falou assim, tem que melhorar a comunicação, porque se a comunicação não estiver boa, as coisas não vão estar fluindo direito. Eu falei, cara, é o inverso. Se tiver menos comunicação, é porque a coisa tá funcionando melhor. Então vamos tentar fazer que a coisa tenha pouca comunicação.
Então, se tiver rodando tudo dentro de coisa Não precisa padronizada, não precisa comunicar. comunicar nada, exatamente. Então, a gente tá tentando fazer exatamente isso Faz agora. total sentido, na Vamos verdade. comunicar muito pouco. Tu sabe que o Collab é uma. A gente tem como patrocinador, mas ele é uma ferramenta de RH justamente para parar de ter reunião, né? É uma ferramenta de gestão que, cara, para de ter O reunião. decisor decidir. Já faz ali, pum, e já era, né? Cria a métrica e já era, né? Sem menos reunião, menos comunicação interna também, assim, como que eu faço tal coisa? Por que que eu tenho que fazer isso desse jeito? É. Quando tá tudo padronizadinho e bonitinho, você vai dizer assim, quando eu peço um livro na Amazon, quantas pessoas será que vão se comunicar pro livro chegar na minha casa? Provavelmente ninguém vai falar com ninguém pro livro chegar na minha casa, É. porque tudo está operando perfeitamente. Exato. Quando fala é porque deu problema. Exatamente. O Felipe fez isso bastante aqui na Arte Pro de criação de processo, onboarding e tudo mais, né? Ô, Mel, que tu que é. Pô, tu é filósofo, né, cara? Vamos lá. Não de formação, obviamente, até porque isso não importa, né? Informação social. É. Não, mas assim, eu e tu já tivemos vários. Já conversamos outras vezes, né? Tive essa oportunidade. E eu também gosto de pensar, eu gosto de filosofar, né? Não que eu não me considero um filósofo, porque eu não sou acho que eu não sou um intelectual, sou mais do mundo prático, assim. Gosto de estudar, mas eu sou mais do mundo prático da execução. À luz do teu conhecimento, como é que tu definiria um empreendedor, ser empreendedor, ou a palavra empreendedorismo? Né, pra gente, eu acho que seria legal conceituar isso numa pessoa que tem tanto repertório, né? Uma formação de imaginário tão considerável. Vamos tentar pegar, né, vamos para bem longe, assim, vamos tentar pegar a criação do mundo. Deus criou o mundo. Porra, fosse longe, caralho. Faça-se a luz, tá ligado? Faça-se a luz. Deus criou o mundo, colocou ali os bichinhos que vão operar sempre do mesmo jeito, a luz do sol, as nuvens, a chuva, a lua, tudo operando dentro de um modo da natureza, né, que nunca vai mudar. Então, sei lá, o macaco, ele não vai fazer coisas que o macaco não fazia há 5.000 anos atrás. Ele vai operar do mesmo jeito que ele operava há 5 anos atrás. E ele criou a gente, os seres humanos, que são os únicos seres que têm a capacidade de co-criar. A gente consegue co-criar a realidade. Então a gente consegue criar a realidade, fazer coisas na realidade que nenhum outro bicho consegue fazer. Não segue padrões. Não segue padrão, não tem criatividade. A gente consegue ordenar. Ordenar. A gente consegue fazer mesmo, fazer algo novo e manter uma tradição dentro daquilo algo novo. Então, por exemplo, um João de Barro, ele consegue fazer uma casa, mas vai fazer sempre a mesma casa. E tá dentro do instinto dele fazer só aquela casa. A gente consegue fazer uma casa de barro e depois pensar, porra, posso fazer isso aqui de mármore, posso fazer isso aqui de pedra, posso fazer isso aqui de madeira. A gente consegue operacionalizar as coisas de um outro modo. Então, para mim, empreender tem muito a ver com esse caráter co-criativo, que é um dom que Deus deu à humanidade mesmo. Então, vou te colocar aqui na realidade, vou te colocar no mundo onde já tem coisas que eu criei e você vai co-criar. A coisa mais evidente do nosso papel co-criativo são os nossos filhos. Então, pô, a gente consegue fazer pessoas, né? Não é só fazer coisas, fazer dinheiro, a gente consegue fazer pessoa, que é um negócio surreal. Se você A minha esposa tá grávida e eu tenho uma pequena em casa, tá ligado? Aí eu olho a pequena fazendo as peripécias que ela faz e fico pensando, ela tá fazendo uma igual na barriga, como é que pode, cara? Não tem como olhar pra isso e achar normal, cara. Não é normal. E se você parar pra pensar mais profundo, esse foi o meu primeiro pensamento quando eu vi o primeiro ultrassom do meu filho, por mais surreal que pareça. Ainda bem que o programa é mais 18. Eu olhei pra mim e falei, cara, é impossível que o meu pau tenha feito um negócio desse. Não tem sentido, porque eu já fiz isso outras vezes na minha vida e não gerou uma pessoa. É. Então, foi eu e Deus que fez isso aí. É um negócio muito surreal. Parar pra pensar nisso. Fora da casinha total. E todo o trabalho tem esse aspecto. Todo o trabalho tem um aspecto co-criativo que é você e Deus operacionalizando alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tô dando uma aula e coloco alguma informação na cabeça do meu aluno, eu não fiz aquilo sozinho. Tem toda uma tradição de gente que pensou antes de mim, mas tem a participação divina também. Então, para mim, empreender é a forma mais elevada dentro do mundo prático, do mundo pragmático, de você co-criar a realidade. Então você pensa, pô, eu tava sem casa quando eu cheguei em Santa Catarina. Eu tenho uma casa porque alguém criou aquilo dali. Alguém pegou todos os materiais, assumiu o risco
Uhum. que é isso que o empreendedor faz. Outras pessoas estão participando da criação, mas o risco é do empreendedor. Ele assumiu o risco, operacionalizou aquilo tudo ali, e tudo é gerido pela força e pelo empreendimento dele, e ele criou algo que nunca mais vai deixar de existir. Por mais que deixe de existir, uma vez que entrou na realidade, não volta pro nada. Então vai existir nem que seja na memória da gente. E aí, o trabalho do empreendedor, ele é muito importante porque ele é o trabalho principal para criar realidade. Ele é o maestro, digamos assim. Não é exatamente. Acho que é uma boa. Acho que a gente pode usar essa analogia que vai parecer prepotente, mas eu acho que ela faz sentido. Ele tem o mesmo papel de Deus. Ele é o demiurgo da coisa. Ele é aquele que vai. O demiurgo é o criador, o Deus criador. Então a gente tem um papel de um Deus criador. Porque aquelas pessoas dependem da gente, dependem do nosso raciocínio, da nossa ação. E é a gente que vai gerir todos os recursos humanos e materiais para chegar numa criação. Que é exatamente o que Deus também faz, só que Deus faz só com a palavra, a gente faz com a ação, a gente faz com a palavra, a gente faz com os recursos que a gente tem. A gente vai chorando, a gente vai berrando. Que jeito. Então a gente faz, a gente cria a realidade. Você, porra, um imóvel que você vende, Sim. criou realidade. Uma aula que eu dou, criou realidade. Tem um prédio em Blumenau, eu já falei isso aqui uma vez, acho que vou repetir, acho que vai exemplificar bem. Tem um prédio menor que ele é verde, assim, ele fica na Rua São Paulo, um prédio grande corporativo. Foi um dos primeiros prédios corporativos bonitos, que é a sede da Senior Sistemas. É uma empresa, um dos maiores RPs do Brasil aí, um negócio gigantesco. Tecnologia. E ele é todo verde, assim, a logo da Senior é verde e tal. E sempre que eu passo ali, eu imagino os códigos da Matrix, tá ligado? Porque aquele prédio, ele é fruto da programação. Sim. Né? Tipo assim, houve uma ideia que, através das mãos de um programador, se tornou um sistema que foi evoluindo, se tornou aquele prédio. Então, porra, é isso, né? Isso, O empreendedor é isso, né? O cara criou uma realidade que toda cidade depende disso, você parar pra pensar. Sustenta. Cara, se as pessoas não empreendem, não tem cidade. Não tem nada. É o cara que ordena, e eu tô usando essa expressão, né? Porque é isso, e aprendi, eu tive lá no Ítalo e ele falou sobre o trabalho, e o trabalho é ordenar, né? E isso ficou muito gravado em mim. É verdade, pô, quem trabalha ordena algo, né? O professor ordena o conhecimento na cabeça do aluno, né? E por aí vai, são tantos exemplos. Então, o empreendedor, ele ordena o trabalho que o outro vai fazer. E aí, eu organizo o trabalho de quem vai ordenar algo, né? Sim. Esse é a figura do empreendedor. Ele ordena o trabalho das outras pessoas, ele ordena os recursos também. Como que você vai usar os materiais, as coisas que Deus deu ali para você construir. Ele ordena a movimentação dos recursos, dos dinheiros. Cara, ele ordena um monte de coisa. Quando você vê a vida do Henrique Shaw, por exemplo, que eu já falei aqui, ele tá o tempo todo pensando exatamente nessa ordenação. Como que ele vai ordenar cada um dos recursos humanos e materiais que ele tem para chegar no objetivo. E esse objetivo é criativo, é criar algo novo, é fazer algo, é fazer realidade mesmo, construir realidade. Você deu o exemplo da Matrix. A Matrix é uma outra realidade construída só por computadores, por máquinas. A gente faz a Matrix, só que a gente faz a Matrix real. A gente cria um mundo real através das operações que a gente faz. Um mundo real de mais conhecimento, de mais tecnologia, de mais inovação, de mais realidade, de mais construções, de mais trabalho, de mais comprometimentos. É isso que o empreendedor faz. Então eu acho que é um modo, inclusive eu não acho que é uma vocação específica. Eu acho que todo mundo tem dentro de si, pela própria natureza humana, uma vocação empreendedora. Ele tem a vocação, mas tem N pessoas que não desenvolvem isso. Sim, ou elas não desenvolvem. Acho que tem dois fatores que eles são importantes para o desenvolvimento do empreendedorismo. E que às vezes impede algumas pessoas, eu vejo muito isso aqui no Brasil. O que a galera quer? A galera que estava ali comigo no concurso público, por que eles não saíam daquilo? Por que a galera às vezes não investe, não empreende, não vai atrás? Tem dois fatores que para mim eles são cruciais para você conseguir empreender bem e destravar aquilo que você precisa destravar para empreender. Medo e preguiça. Essas são as duas coisas que mais travam as pessoas e que impede todo o potencial humano. É medo e preguiça. E agora, vamos lá, E né? depois, se pudesse colocar mais um vitimismo. Sim. Terceiro.
que tem a ver com medo e preguiça. Né? Ou vitimismo. Tem a ver. Você tá disfarçado de vitimismo, né? É. Que o cara inventa desculpa, né? A tal das Isso. bengalas, né? Ah, não. E o pior, Uma né? culpa Desqualifica quem dá certo, né? Tipo, Sim. levou sorte, tá ligado? Né? Não, isso acontece bastante. No meio público Mas- isso é bem comum, né? Mas é Muito. isso mesmo, é medo e a preguiça. E, cara, vamos lá, o empreendedorismo também é uma importante ferramenta de desenvolvimento social, né? Talvez a mais importante, A mais importante. porque ela distribui os recursos. Porque ela distribui recursos e porque assim, se ninguém empreender, se todo mundo tiver... O que é uma sociedade sem empreendedor? Uma sociedade de escravos. Né? Todo mundo está pensando ali como é uma sociedade de servos, no mínimo, para ser eufemista. Como que eu vou servir alguém, realizar algum trabalho para outra pessoa? O empreendedor não está pensando nisso, está pensando como que ele vai trabalhar para ele mesmo, como ele vai gerir as coisas para ele mesmo, como que ele vai se arriscar sozinho. Então, é aquilo que, se ninguém fizer isso, cara, só vai ter uma sociedade de servo, de escravo, todo mundo vai querer a segurança de estar sob o domínio de uma outra pessoa, que eu acho que você tem muito aqui no Brasil, que quando você vai em outros lugares não tem. E é algo que a esquerda, vamos dizer assim, é a destruição da classe Dissemina, média e tal, exatamente. aquela coisa dos ricos e os pobres e tal, de criar essa discrepância para dominar, a verdade. E de você, sei lá, ficar esperando, por exemplo, uma resolução estatal. O Estado vai resolver minha vida, o governo vai resolver minha vida, eu preciso de um novo governo para fazer tal coisa. O Sérgio Buarque de Holanda, que é um outro sociólogo lá da década de 20 e 30, ele já falava disso há 100 anos atrás. Ah, cara, o brasileiro, que ele chamava de homem cordial. É um homem cordial que espera o pai resolver tudo. Então, toda hora tá esperando o pai ali resolver as coisas. E o empreendedor não pode ficar esperando o pai resolver as coisas. Então, se não tem alguém que deseja criar, alguém que deseja servir, mas não servir como um servo, servir como um senhor, a gente tem uma sociedade que funciona porque cria operações novas, cria operações mais ordenadas. Se você não tem isso, você só vai ter aquela comunidade que ela pode nunca mudar, mas ela não muda não porque ela está mais segura, ela não muda porque ela não se arrisca. Só que não se arriscar não é sinônimo de segurança, é sinônimo de apatia. Então você pode ficar lá apático, não fazer nada, não construir nada novo e nunca melhorar nada, que é exatamente como os bichos vivem. Eu falo assim, os bichos também pagam seus boletos, os bichos também cuidam dos filhos, os bichos também constroem, vão caçar, comer e tal. Só que eles não fazem nada novo. Sim. Eles não cumprem um papel maior. Então, no empreendimento, você tem a possibilidade de criar mesmo uma sociedade. Então, as duas coisas que moldam uma sociedade, que faz com que ela tenha um caráter diferente, é a cultura, primeiro. Então, você precisa da cultura para ordenar a cabeça das pessoas, para dar sentido àquilo que elas estão fazendo. E a operação real, a construção, a edificação, a ordenação. Ou seja, uma ação pragmática no mundo que transforma a realidade numa realidade nova. Tu te sente, às vezes, um beija-flor apagando incêndio da floresta, assim? Saca aquele conto? Não, eu não me sinto assim. De verdade, não me sinto assim porque eu acho que primeiro eu dei uma certa sorte. Porque o teu trabalho é o desenvolvimento de cultura. Sim. De aprofundar as pessoas na literatura, nas artes, né? Eu dei uma certa sorte porque eu tenho bons alunos. Tenho bons alunos e o João também já foi meu aluno, né? Então eu tenho os bons alunos e o João. Mas tu não te sente assim, tipo, às vezes, porra... Porque assim, a gente olha pra realidade do país... Vamos lá, a gente vive... Sim. Nós vivemos aqui em Santa Catarina uma bolha Uhum. total, né? Fui pro Rio aí semana passada. Cara, que é uma, Outro uma mundo. loucura. E isso que eu tava num lugar legal, né? Uhum. Tipo, pra chegar num lugar legal, eu passei por muito lugar merda, muito lugar difícil. E quando eu olho pra essa realidade, eu me assusto, tá ligado? Porque eu não consigo compreender como as pessoas se sujeitam a viver nessa circunstância. O cara que vive na favela, o cara que vive... Eu entendo que ele tenha limitações, né, cara? E aí, pô, a gente olha pra esse trabalho que a gente faz aqui e tal. Vamos falar de uma coisa mais próxima, assim. Eu hoje estou contratando lá para um projeto que eu tenho desenvolvendo um time comercial e eu quero pessoas PJ. Eu quero gente com vontade de crescer, comissão e confusão. Cara, é um desafio tu explicar pra pessoa. Hoje eu tive que explicar pra pessoa, cara, ó, não é CLT, é PJ, funciona assim, assim, assado e tal.
não tem essa capacidade. Teve uma menina que não, nem pensar, meu negócio é CLT e tal. Aqui, tipo, então, às vezes a gente desanima, né? Por mais que a gente tá fazendo trabalho de difundir o empreendedorismo, a mentalidade empreendedora, tu vem fazendo trabalho de difundir a cultura e tal, mas quando tu olha pra fora, tu fala, porra, o problema é muito maior do que eu sou capaz de fazer, um sentimento de impotência, digamos assim. Eu me desanimo mais quando eu tô tentando. Porque eu também dou formação e consultoria pra empresa. Às vezes eu me desanimo mais quando tô dando consultoria, pra tentar fazer a pessoa entender os processos intelectuais, porque em tudo tem processo intelectual. Nós somos seres humanos, então tudo que o ser humano é um animal racional. Então sempre há a operação da razão, sempre há a operação intelectual em qualquer coisa que você faz. Aí o cara tá lá gerindo a empresa, tá lá fazendo alguma coisa. E você vê que tem pouca racionalização, tem pouca racionalidade dentro de cada um dos processos. Às vezes o cara ganhou muito dinheiro. Eu tava atendendo uma rede de hotéis no Goiás, ganham muito dinheiro, só que agora eles estão começando a não ganhar mais tanto dinheiro. Por quê? Porque não estão sendo racionais. Não estão pensando de uma forma mais racionalizada sobre cada um dos processos e operações que eles têm de fazer e cada uma das decisões que eles têm de tomar. Então, nesse mundo, no mundo corporativo, eu me sinto mais desanimado do que no mundo da cultura, porque o mundo corporativo, ele precisa de uma ação mais rápida. Então, assim, a gente precisa tomar decisão, precisa de inteligência imediata. Então, quando você vê assim, pô, o cara tomou uma decisão muito burra, precisou reagir rápido ou só aguentar as consequências. No mundo da cultura, eu já vejo um jeito diferente. Pensa assim, pô, a Maria tá lá pequenininha, mas se a gente educar a Maria, a geração dos nossos filhos já vai estar melhor do que a nossa. Então, eu penso no mundo da cultura, um mundo longo prazo. Assim, você educa, sempre falo isso, eu preciso de 200 excelentes alunos. Eu só preciso de 200 pessoas. Porque se eu educar bem 200 pessoas, elas tiverem dentro da cabeça aquilo que eu tenho dentro da minha, elas educam mais 200. Cada um educando mais 200, tá ótimo. No mundo corporativo, não. A escala é mais rápida. No mundo Não é. corporativo, não. Você tem que ser rápido, você tem que tomar decisão rápida, você precisa de inteligência naquele momento. Inteligência e coragem. E aí, quando eu vejo que essas coisas faltam, a inteligência e a coragem, bate mais desânimo. Porque justamente tu não percebe a ação rápida, tu percebe letargia, enfim, questionamento. Faz sentido, né? Pensar na questão da educação e da cultura como longo prazo é uma forma. E assim, entender também que a gente está inserido no tempo e que as coisas acontecem à luz da vontade de Deus, né? Também tem esse fator, né? Sim. E a gente vai cumprindo o nosso dever, né? Mas é uma forma, claro, de a gente mitigar, digamos assim, esse desânimo que pode acontecer, né? Ô, Mel, que a gente tava falando da, da página, né? Falando do teu negócio, mas em algum momento surgiram outros empreendimentos que a gente já citou lá no começo, né? Em que momento qual foi o primeiro empreendimento depois da página? Foi a agência de marketing médico. Foi o primeiro, porque eu tinha um aluno que a gente ficou muito próximo, o Dr. Juliano. Aí eu dava aula pro Juliano, dava aula particular pra ele também. A gente foi começando a conversar e tal, falando sobre. Ele é um dos maiores perfis de oncologia no país. Então Deixa ele eu é o procurar aqui como é primeiro que ou é o nome dele. segundo. Juliano Coelho, Sé Coelho. Ele tem o primeiro ou segundo maior perfil de oncologia do país. E eu fui ajudando ele a organizar aquilo dali. Falou, pô, a gente tá fazendo um projeto bom aqui, tendo bons resultados, vamos fazer isso pra outras pessoas. A gente começou a tocar isso pra outras pessoas juntos. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque você consegue pensar aqueles processos do marketing digital para nichos muito Esse específicos. aqui? Esse mesmo. Legal. Então, pensar, por exemplo, a gente tinha uma cliente ano passado que ela era psicóloga e atendia famílias. Pô, um projeto massa, uma coisa muito boa de fazer, ela tá lá resgatando as famílias. E a gente só tem que pensar em estratégias de marketing para fazer esse negócio expandir. Então a gente faz estratégia de marketing para clínicas, para médicos, para outros profissionais de saúde. Depois veio a editora e A por editora fim, foi uma consequência do trabalho da formação, né? sim, na verdade começou com uma consultoria também. Me contrataram para uma consultoria numa editora que já tava para falir assim, da negócio bem bagunçado. Aí eu vi potencial naquilo, eu falei, cara, quero entrar em sociedade com vocês, quero comprar uma parte da empresa. Aí pronto, comecei a tocar assim, porque eu vi que se tivesse a pessoa certa, o negócio ia crescer, entendeu? E já tá funcionando bem. Por fim veio a escola. A escola só, que é o Colégio Farol em Joinville. O
problema, assim, do processo da escola é que ele tem relação sempre com o mundo público. Então, você precisa enviar os papéis para Floripa, para tomar decisões, tem que fazer tudo dentro do que o governo pede, com a BNCC, tal, tal, tal. Mas aí, a gente já conseguiu essa regularização. Então, mais óbvio, você tem que seguir. Não é um empreendimento de um outro modo. Tem menos liberdade, vamos falar assim. Então, por exemplo, na editora eu posso decidir o que eu quiser. Posso fazer tudo o que eu quiser. Na escola eu não posso fazer tudo o que eu quiser. Não posso tomar todas as decisões que eu quero. Não posso, por exemplo, não quero dar aula de arte no ensino médio. Não posso fazer isso. Não quero, eu quero programar em tantos dias. Não posso fazer isso. Tem que ser dentro de todos os planos que o Estado já me dá. E tu é diretor da escola ou não? Não, só meti o dinheiro e a ideia. E aí montasse um time. Quantos alunos vai ter a escola? Nosso projeto é que ele tenha 100 alunos, cabem 100 alunos, 103 no máximo. Nesse que conversei com o arquiteto, assim, não dá pra meter mais nessa sala? Não, nessa sala não. Mas de que séries, assim? Vai começar com todas as séries? Do sexto ano do Fundamental 2 até o ensino médio, até o terceiro ano. A gente Então começa até esse o ano. quinto ano... Ah, depois de certo vai abrir mais, vamos dizer. Não, a gente vai só pegar Fundamental 2 e ensino médio. A ideia é pegar Fundamental 2 e ensino médio, porque lá em Joinville já tem muita escola para Fundamental 1, aquelas criancinhas menorzinhas. E a gente quis trabalhar com os adolescentes. Sério que... Porque assim, a maioria das escolas oferece Fundamental 1 e 2, né? Mas o que que eu fiz? Tipo aqui em Menal a gente tem, sei lá, Bom Jesus, Barão, Sagrado, tudo Fundamental 1 e 2. Todo mundo começa com Fundamental 1. Só que aí eu fiz uma pesquisa de mercado em Joinville, eu falei, cara, essa cidade não tem escola de ensino médio. Então tem uma demanda muito alta de ensino médio. Tem Fundamental 1, tem Fundamental 2. Mas ensino médio tem pouquíssimas escolas oferecendo. Mais estadual. Eles param ali no 9º ano e muita gente da classe média acaba indo pro estadual. Porque não consegue encontrar vaga na rede particular. Então a gente criou vagas novas para rede particular e que não atende toda a demanda. Então ainda tem moleque que vai sair do 9º ano e ele não tem para onde se matricular. Então o que eu pensei ali? Tem duas coisas muito... Porra, vamos abrir mais escola em Joinville, cara. Escola de ensino médio é o canal em Joinville. Tem demanda alta, não tem oferta. Tem uma outra coisa ali que é interessante, são os valores. A galera não cobra absurdo. Eu achava que a escola mais cara lá cobrava, sei lá, uns 12 pau. Que é meu principal concorrente. Caramba! No ensino 12 médio, pau eles cobram mês? 4 mil mês. Ah, 4 mil mês. Só que você vai em outros estados, a galera tá cobrando 12 pau mês. 12, 18 pau mês pra você matricular uma criança na escola. Então, escola é uma coisa que dá muito dinheiro. Gasta muito, mas também você arrecada muito se for uma escola particular de alto nível. Então, a nossa ideia ali em Joinville é ser a segunda melhor escola de ensino médio por enquanto. Começar como a segunda. A gente já tem um ambiente, assim, muito bonito, muito elegante, muito fora dos padrões escolares. Então, a gente não tem aquela escola quadradona, feia, tudo parecendo uma empresa. Não parece isso, parece uma casa. Tem um ambiente com bastante árvore, tem jardim, tem vidros na Ambiente sala pra você clássico, assim. conseguir, exatamente. Bem classicão, bem bonito, bem elegante. Para dar também uma rotina mais estruturada para as crianças, para se sentirem mais livres, mais aconchegadas ali dentro. E a ideia é essa, a ideia é ter essa escola como, por enquanto, a segunda melhor da cidade, e depois ser a primeira melhor da cidade, óbvio. E isso a tem ideia a pretensão de expandir? tem pretensão de expandir, de tornar aquilo ali, porque qual que é o lance da escola? Você tem a escola só dá para ensinar aquelas crianças ali. Só que como eu tenho muito tempo na área de educação e conheço muito, inclusive faço uma formação para professores online, a ideia é pegar alguns desses professores que se saírem bem na formação e a gente criar um sistema que possa ser utilizado em outras escolas. Então, expandir aquilo ali, porque aí você vende, não, então a gente vai fazer um novo COC, Ângulo, SAS, só que Entendi. dentro da educação clássica. Não pensado nos moldes dessas empresas, pensado no molde da educação clássica. Então a gente está tentando articular BNCC, Trivium e Quadrivium. É exatamente isso que a gente está tentando Sim. fazer, uma coisa que ninguém fez ainda. E a ideia é que ano que vem já tem esse E isso sistema. não fere nenhuma regulamentação do MEC e tal? Não, porque quando você pega as disciplinas do Trivium e do Quadrivium, todas as disciplinas da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, estão ali dentro. Então,
literatura, português, matemática, física, química. A gente está exatamente destrinchando cada um dos conteúdos dentro daquilo que era feito na Idade Antiga e na Idade Média. Claro que você tem conteúdos que são novos, por exemplo, em física e química, que foram descobertas depois. Mas ainda assim dá para articular com os conteúdos do Quadrivium. Dentro do Trivium é tudo basicamente a mesma coisa sempre. Oratória, literatura, retórica, gramática, não muda, mas dentro das ciências exatas muda alguma coisa, mas muda muito pouco e ainda assim dá para incorporar. A gente vai fazer isso e vai ter o primeiro sistema de educação clássica que dá para você incorporar em outras escolas, em qualquer lugar do país. Então, a ideia é essa. Que é vender o conhecimento, né? A Vender o estruturação. conhecimento. A estruturação de todo o conhecimento que o moleque vai ter no Fundamental 2, no ensino médio. E aí, para o sistema, a gente vai fazer Fundamental 1 também. Para a escola, a gente não vai fazer Fundamental 1, mas para o sistema, a gente vai fazer. Mas a ideia é ter mais escolas também? Ter mais escolas no estado Ou só primeiro. vender o sistema? Não, ter mais escolas no estado também. Então, provavelmente, a gente vai abrir, não sei se 2027, 2028, em Floripa, Curitiba. São Blumenau, cara. Blumenau, quando você conseguir um imóvel pra gente. Já tem um. Não sei qual é, mas já tem. Ó, o maior problema da escola é o imóvel. Porque você tem que transformar o imóvel inteiro pra atender as exigências. Cara, e pior do é que eu estado. acho que eu tenho. Então pronto, ano que vem tem escola Colégio Farol em Blumenau. Ó, vamos cobrar do João. Não, o pior é que eu acho que eu tenho um imóvel que vai encaixar direitinho nessa tua descrição. Fechou. Só tem que, obviamente, ver a questão estrutural dele e tal. A gente faz algumas alterações, sempre tem que fazer uma alteração ou outra, porque hoje tá deixado pra cacete nas alterações que tem que fazer. Então, por Tem exemplo, 2 até. a gente tem ali. Deixa eu anotar. como eu Licença falei- pra anotar. Como eu falei do arquiteto. Cara, não dá pra meter mais um aluno, você tem a metragem exata pra cada aluno dentro da escola. Então não dá pra meter mais um aluno, porque se o superintendente for lá, você vai perder a sua escola. E a Ah, partir... tem metragem pra sala? Não, tem metragem pra quantidade de alunos. Então se essa sala cabe em 8 alunos, caberia 10, mas você não pode colocar 10, entendeu? Sim. E Eu tô anotando mesmo. a tá, peraí. partir de 2028 a gente quer, ou 2028, 2029 também uma faculdade aqui em Joinville. Aí vai começar em Joinville. Com que cursos? Pedagogia, porque é importante para a área. Outras licenciaturas, porque aí a gente forma os nossos professores também, dentro da nossa lógica, e psicologia. Então tudo que uma escola precisa ser psicólogo também dentro da nossa faculdade. Com o ensino, obviamente, o ensino Mais clássico. mais clássico. E a ideia da faculdade, ela vem para complementar a educação, mas também, porra, na formação do imaginário, tens uma audiência extremamente qualificada para esse business, né? Eu sempre penso assim, João. Cara, eu consigo usar esse recurso por outro empreendimento. Entendeu? Então, por que eu quero uma faculdade? Porque na faculdade eu consigo gente pra escola. Ecossistema. Exatamente. Por que eu fiz uma formação de professores? Porque dentro da formação de professores, Com certeza. eu consigo aluno para as escolas que me contratam para consultoria, consigo professor para minha escola, que tem que se destacar bem, consigo gente para trabalhar comigo na plataforma que a gente vai criar no meio do ano também, para você contratar, sei lá, um professor para o seu filho. Então vai funcionar ali como um Tinder de professores e alunos. Você tá precisando de um professor de piano, você vai lá no aplicativo e acha um professor de piano para você. E você consegue também no mundo físico, né, fora do digital. Então, consigo indicar professores para as escolas de outros estados, consigo contratar professores, consigo contratar professor que vai trabalhar comigo só no sistema, só na adequação do sistema, que é isso que a gente já está fazendo desde o final do ano passado. Tu tens um escritório com essa galera ou é tudo online mesmo? Tudo online. Eu quero fazer algo agora em Joinville, já que tudo vai começar a operação lá, mas até agora é tudo online. Então, ainda precisa de muita comunicação, infelizmente. De muita reunião, infelizmente. Mas é tudo online. Cara, e como... Porque, porra, Tem uma galera que é muito quantas boa pessoas ligadas a ti hoje? Tipo, quantos colaboradores diretos? em assim? todas as empresas. Cara, eu não tenho na minha cabeça, de verdade, essa informação. Tem mais informação, Dá um mas chutinho leve. botaria umas 40 pessoas. 30, 40 pessoas. Cara, é grande pra tocar online. Na escola não, né? Na escola todo mundo é ali, tem que estar presente, é tudo Claro, presencial, mas no restante, eu tô contando com a escola também. Mas pra tocar online,
Vai entre... Mas sem os professores na escola, né? Porque aí vai mais longe, né? Não, os professores vai entre 15 e 20 funcionários pra tocar a escola. A mais dos 40 ou é os 40 já? Não, eles estão dentro dos 40. Tá, E entendi. no online umas 20 pessoas. Entendi. Aí de vez em quando você contrata um freela, você paga um assistente virtual, alguma coisa assim pra tocar todas as operações. Mas no geral é isso aí, se eu não estiver contando errado, que eu também posso estar contando errado, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas tá dentro dessa faixa. E tem um outro problema no digital que é o seguinte, por que que eu escolho algumas pessoas que estão muito longe de mim? Por exemplo, eu tenho uma funcionária que ela é muito boa, eu tô trazendo ela pra perto, ela tá vindo mais pra perto, ela mora lá no Recife. E, porra, não quero perder aquela funcionária no Recife. Porque outras pessoas mais perto, elas não conseguiriam fazer aquela operação daquele modo. A minha gerente mora no Rio, que é outras pessoas e ela não vem do mundo digital. Então eu escolhi uma gerente que veio do mundo físico, trabalhou na P&G, na Login, na MSC. E, cara, ela entende como que MSC as de coisas Cruzeiro? funcionam, exatamente. Caralho. Como as coisas funcionam no mundo real, não só no mundo digital. Ela vai saber operacionalizar isso aqui muito bem. E às vezes você pega alguém de perto, mas que não tem toda essa experiência, todo esse conhecimento. Então algumas pessoas você escolhe manter no digital por causa disso. Claro, porque. Pela expertise é o que Pela mantém, né? expertise, exatamente. Mas Sustenta. tá nos teus planos centralizar isso de alguma forma. Sim, com certeza. E trazer essa galera pra Santa Catarina. Trazer boa parte de Santa Catarina e contratar gente aqui em Santa Catarina também. Eu acho que tá tendo esse movimento de quem trabalha no digital, cara. A gente vê aqui em Manaus, as meninas da Orve ali, o Paulo e o André também, um monte de gente. Então aí Sim. eles estão importando gente e... Eu fui pro podcast da QIFI. Cara, a host do podcast era da mesma cidade que eu, na Bahia. Ela tinha acabado de chegar também. Pô, aqui o Foi tá grande pra caramba, né? É a Sim. tua plataforma É a hoje? minha plataforma. Pra mim é a que funciona melhor Eles dentro do estão no marketing mesmo digital. nível de Hotmart, assim, então Sim, tão certeza. gigante. Eles são muito bons, eles entregam tudo muito bem. Duas coisas me convenceram a ir pra lá e eu vou fazer mais um aqui porque é de Santa Catarina, né? Vou ser bem bairrista. Aham. Ah, primeiro, o suporte, que é 100% humanizado, então o diabo ficar conversando com máquina, eu já fui da Hotmart também. Ó, cara, ficar conversando com máquina, demorar no suporte, no atendimento, é horrível. Às vezes tem que. Uma vez hackearam minha conta e falaram que tem 24 horas pra resolver. Cara, eu não quero resolver hackearam minha conta. Eu perdi 50 pau nessa brincadeira em, sei lá, em uma noite. Perdi 50 mil. Tem que resolver rápido. Aí a galera da QIFI falou, não, a gente vai resolver tudo rápido aqui pra você. Aí isso contou muito. E o lance da proximidade também conta. Você Eles são ter um daqui, acesso não? mais. Eles são de Balneário. Sério? legal. Não, nós temos que trazer eles aqui, O cara. ator de Balneário. Temos que E é um conectar eles. cara muito massa que pensa como a gente. É um cara pra frente, assim, Sim. né? Ô, a gente pode falar tema polêmico? Posso sair? Tem problema ou não? O Pode que falar. você tá achando desse ano aí, Melco? 26, Brasil. Tu é Cara, um cara que faz um pouco de análise, não que seja do teu perfil, mas eu acho que tu gosta de política, geopolítica. Tá dentro da sociologia, eu né? sou sociólogo, né? Eu não É. posso jogar meu diploma no lixo. Ah, vai ser um ano bem crítico, óbvio. A gente tá passando por vai ter crise econômica e tudo mais. Já é algo que eu tinha. É as vantagens de ser sociólogo. Eu tinha pensado, porra, desde 2022 eu já fiz uma análise e falei, isso aqui só vai piorar ao longo dos anos. Só que o que que eu penso como sociólogo também, como alguém que gosta de cultura, aí vem o lance da formação do imaginário, de você ter, o que que é formação do imaginário para quem não sabe? É você ter imagens e ideias na sua cabeça que vieram antes de você, de histórias que você ouviu, de gente que você conheceu, sobretudo de livros que você leu. Então, desde 2022, quando começou esse período mais crítico aqui do nosso governo, da história do Brasil e tudo mais, sei, as coisas não vão tender a melhorar, elas vão tender a piorar. Então, qualquer mercado você percebe que as pessoas estão comprando menos. Eu acho que isso é quase que universal. Só que em períodos de crise, quando você vai olhar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, é a hora que os empreendedores mais metem o louco. Porque eles percebem que a crise também é uma oportunidade. É. Entendeu?
Então você vê, por exemplo, o pai da Anne Frank, se ele não fosse judeu, ele ia estar rico pra cacete. Ou outras empresas que surgiram durante períodos de crise, a Chanel, a Swarovski, todas essas empresas surgiram em período de guerra, em período de conflito, de crise econômica e tudo mais. Então, quando você olha para esses empreendimentos, como Chanel e Swarovski, que são empresas que eu gosto muito de fazer a avaliação de como que eles se construíram. Eles se construíram em períodos de crise, períodos de muita instabilidade. E dentro desse período de instabilidade, eles pensavam, por exemplo, período de instabilidade, você tem que diversificar. Você tem que apostar em várias coisas e não em uma só coisa. Período de instabilidade, você tem que fazer boas parcerias. Tem que pensar, você tem que, inclusive, quando você está num mundo como o nosso mundo aqui, que você tem uma instabilidade jurídica muito grande. Tava falando com uma cliente minha. Tu quer água, não? Não, tô de boa. Ela tem muita grana mesmo, só que a gente vive num país ferrado que é o Brasil. E aí, ela teve um ex-funcionário processou a empresa, ganhou o processo, e ela tinha que pagar ali alguma coisa para aquele funcionário. Ela pagou no último dia. Era o último momento assim para pagar, ela pagou. Só que a galera lá no fórum não processou o pagamento e ia entrar de férias e bloquearam as contas dela, mesmo ela tendo pagado a parada. Bah. Aí ele entrou com um pedido de emergência e falou: Cara, eu paguei, tem emergência aqui, preciso continuar operando minhas contas, blá blá blá. Aí o juiz fez: Isso aqui não se caracteriza como emergência, suas contas voltam dia 26 de janeiro. Então ela tá com as contas Caralho. bloqueadas enquanto a gente tá falando aqui ainda. Quando for ao ar, ela já vai ter a conta desbloqueada. Então, isso é o Brasil, um lugar de instabilidade jurídica pra caramba. Aí uma coisa que eu falei, cara, você tem um empreendimento multimilionário, você não tem um político com juiz no seu bolso, cacete. Então, num mundo crítico como o nosso, você tem que ser esperto. Né? Tinha que ter pelo menos um vereador no bolso pra fazer alguma coisa e não passar por esse tipo de situação. Então, tem que ter... Essa é a aquilo- realidade. Esse nível de Exatamente. influência. É o manso como as pombas e astuto como as serpentes, como Cristo fala. Você não pode ser tonto num mundo como o nosso. Então, assim, digamos que a tua análise é de que de fato a gente tá num barco afundando, mas dá pra pegar o bote. Dá, com certeza. Uma coisa que eu recomendo para quem tá assistindo o podcast. Pesquisa sobre todas essas empresas de mercado de luxo. É uma coisa que eu adoro pesquisar. Você pega Ó, empresas João, como anota essa dica. Hermès, Eu já tá Chanel, lá no... Swarovski, que mais? Saint Laurent. Todas essas empresas, elas Relógio também, expandiram, Rolex. IBM, empresa de tecnologia também, expandiu sempre em momento de crise. O que os caras faziam de crucial para expandir no momento de crise? Primeiro, reforço da marca. Por que eu vou contratar a Arte Pro e não outra empresa? Então a empresa vai ter que oferecer mais coisa, vai ter que oferecer algo que gera uma imagem diferenciada para o restante cliente. Que é o que a gente faz, por exemplo, na MedConnect. Por que contrata um oncologista nosso e não outro que cobra mais barato? Porque o nosso oncologista é a Hermès da oncologia, é a Chanel da oncologia. E a nossa Nutri é a Chanel da nutrição. Então a gente consolida a marca para ela ser forte mesmo no período de crise e para o público certo. Aumenta a percepção do valor. Exatamente. Então, criar essa A gente percepção falou sobre é isso, importante. inclusive, hoje. O reforçar a percepção é importante. E outra coisa que eu acho que os empreendedores têm de fazer, que essa galera fazia, é não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, por que eu tenho um editor, uma escola, marketing digital e um empreendimento que é a formação do imaginário? Porque eu nunca vou... Ainda tô pensando em outra coisa que dá pra gente fazer junto aqui, fazer um coworking médico. Eu vou fazer um lá em Joinville também, dá pra fazer um em Blumenau. É só conseguir o prédio. Eu já tenho. Eu já vou anotar. Eu tenho mesmo, de verdade, tá? Esse eu tenho de verdade. Aliás, a escola eu também tenho. Eu mandei 3 pra ti aqui. Vamos conversar. Justamente por causa disso. Cara, se um tiver quebrando, tiver passando mal das pernas, um sustenta o outro. Entendeu? Porque normalmente também quando você tá começando um empreendimento... Eu sempre fiz um assim, vídeo nas sustenta o outro. salas, inclusive, essa semana, né? A Fernanda deve ter visto. Perfeito. Eu tenho um andar de um centro clínico que tá pra negócio. Pô, massa. Só precisamos achar um... Ou
Ou comprar ou achar um louco pra comprar e fazer o negócio acontecer. Sim, coworking médico, todo ano sai molecada aí de odonto, de medicina, e precisa de um lugar pra trabalhar. É um negócio que faz muito... Tem uma psicóloga aqui em Blumenau, que ela era nossa funcionária antigamente, a Bruna Bueno. Ela montou um modelo de negócio muito interessante, a Clínica Bueno, que é mais ou menos um modelo de salão de beleza. A análise parece péssima, mas ela faz sentido. O cabeleireiro, ele executa um trabalho dentro da estrutura do salão e ele entrega um percentual pro salão, né? Não é isso? Sim. Né? Então a lógica da Bruna, pelo que eu entendi, é a mesma coisa. Geralmente o coworking, ele cobra o aluguel da sala só. Exatamente. Então ela não faz isso. Ela diz, não, eu ganho, tu quer trabalhar comigo, eu vou te trazer cliente. Ela faz divulgação, traz cliente por dentro da clínica. E ela ganha um percentual junto, entendeu? Tipo, muito boa modelo de negócio do salão. É o modelo de negócio do salão de beleza, não é? É a mesma lógica. Então, as dicas do Melk, assim, primeiro, a crise é uma oportunidade e diversificar. Exatamente. Diversificar e transformar a sua imagem, a imagem da sua marca. Isso é importante. Você tem dois caminhos possíveis. Tá? Você tem como tornar... Ou você torna a sua marca muito popular, e aí você vende muito a um preço mais baixo. Ou você transforma a sua marca na melhor marca do mercado mesmo. Você sempre tem que pensar assim. O que eu falei? A nossa escola vai ser a segunda melhor e mais cara de Joinville para chegar na primeira. Que eu sei que não dá para chegar na primeira agora. A gente acabou de abrir. E a outra escola que tá no primeiro é uma escola que já tem muitos anos no mercado, já tá consolidada, tradicional e tudo mais. Mas a gente vai chegar lá. Então eu não quero a gente ter o melhor, maior e mais antigo clube do livro do Brasil. Eu descobri agora que é o mais antigo. Já sabia que era o melhor e o maior. A gente tem mesmo a maior escola de literatura do Brasil, o maior clube do livro do Brasil. Então, porque sempre você tem que pensar assim, cara, minha marca tem que ser a primeira. Foda-se o resto, eu tenho que engolir todo mundo. A gente tem que ser a marca mais forte e top que tem nesse nicho. Agressivo. Top demais, cara. Eu acho que essa visão, assim, essa ousadia tem que existir mesmo, né? A gente falou sobre artesanato no primeiro episódio que a gente gravou hoje. E aí a gente falou sobre isso, né? Sobre essa percepção de valor, porque o artesão tem essa característica e muitos empreendedores, além do artesão, também tem, né? De não precificar bem o seu serviço, de não... Entrega o melhor, mas não sabe cobrar, não sabe se posicionar, né, cara? E às vezes é uma questão de percepção de valor, né? Por que alguém paga 5 vezes mais numa camisa? Eu consigo comprar uma camisa de algodão Pima muito boa com um preço barato que não tem marca, mas se tiver uma marca eu vou pagar 3, 4 vezes mais por causa da percepção de valor. Né? Sim. E essa ousadia é importante, né, meu? Que eu acho que é uma coisa que faz valer. Vamos agradecer aos patrocinadores, Filipão, aí pela finaleira? Porra, tô bem feliz, Melk. Bem feliz eu também, mesmo. cara. Tô feliz que vocês estão felizes. Vocês estão felizes desde que eu cheguei aqui. E é a água que vocês estão bebendo, que é mais impressionante. Verdade. Cara, a gente bebe água por um fator muito considerável. Não, brincadeiras à parte. Hoje acho que nem o Felipe tá bebendo, eu também não tô bebendo, mas o primeiro episódio a gente gravou bebendo chopp, né, cara? 2 horas e meia. Cara, foi longe, cara. Eu fui gravar um podcast uma vez, não vou falar onde. Mas o podcast a gente gravava às 9 horas da manhã, só que ia ao ar 9 horas da noite. Era 9 horas da manhã. E eles já tinham gravado um podcast antes. O cara tava bebaça, meu irmão. Era 9 horas da manhã, tava todo mundo bêbado, o rosto tava bêbado pra cacete. É foda, Foi um dos melhores podcasts que eu já fiz. mas é legal. Não lembro de nada do que eu falei, mas que foi bom, foi. Vou agradecer rapidão aí, galera, quem paga os nossos boletos. Obrigado, Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora Master. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosos. Agora também com um engenheiro que faz a parte de projetos, né? Principalmente as fachadas em ACM, aqueles trabalhados diferentes de ACM. Você pode contar com a Arte Pro, que fica aqui em BR 470 em Blumenau. Isso aí, Sicredi, ei, papai, mamãe, empreendedor, olha só, você já pensou em ensinar o seu filho a cuidar do futuro desde pequeno? Chegou a promoção Guardiões da Poupança da Sicredi, abriu uma poupança para o seu filho, além de incentivar o hábito de guardar dinheiro, ele ganha uma pelúcia exclusiva da Sicredi, criada para tornar esses momentos ainda mais especiais. Então, passe numa agência da Sicredi do Vale Litoral Santa Catarina e descubra como fazer parte dos Guardiões da Poupança da Sicredi. Show de bola, obrigado Sicredi. Mandar um abraço pro Guilherme, mandei mensagem para ele já para fazer a poupança da Maria aí. Vamos para frente. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão, ela pode acontecer de uma maneira mais econômica. Você não precisa
desembolsar muita grana, porque você pode ter o custo de obra contratando o Fernando Construções. O terreno, a chave na mão, a melhor solução. A obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. São 341 projetos entregues já aí no Vale Europeu e com certeza a melhor solução você vai encontrar junto ao Fernando Construções. Boa, João. O Collab Life é uma solução desenvolvida aqui em Santa Catarina para apoiar gestores e líderes, né? Para desenvolver aí os seus times, fortalecer a sua cultura, construção de ambiente de trabalho mais conectado e mais produtivo. A Collab Life, ela é uma ferramenta aí para você, gestor, então, para estruturar conversas relevantes, como feedbacks, PDIs, alinhamento de expectativa. Então, praticamente, ela é uma ferramenta que você vai gerenciar as conversas dos seus gestores, dos seus times. Com esses dados, você vai saber se você demite ou contrata ou dá um aumento, tá? É isso aí. Basicamente é isso. Então você O consegue RH fica acompanhar. feliz. É isso aí. Collab Life, um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Service BPO financeiro. Você pode terceirizar toda a rotina financeira da sua empresa. Então, toda a parte de planilha, balanço, fluxo de caixa, análises, né, contas a pagar, contas a receber, notas fiscais, boletos, tudo isso você pode terceirizar para uma empresa, tendo muitas vezes um custo menor, né, do que ter 1 ou 2 ou 3 profissionais cuidando do financeiro e com mais profissionalismo, mais dedicação, mais integração. Esse é o trabalho da Service BPO Financeiro. Eu falo de boca cheia, o Empreenda não estaria de pé se não fosse a Service. Somos clientes Service, somos muito satisfeitos, inclusive também da Service Contabilidade, que faz toda a parte de assessoria para sua empresa. Então, obrigado, Service, por estar com a gente mais um ano, né? São grandes parceiros, grandes amigos. Eu sou muito grato, muito feliz, né, de tê-los com a gente aqui no Empreender SCCast, né, Filipão? Isso aí, João, os apoiadores. Jovem Pan Blumenau 88.7, Conecte Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana, são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional, né, Filipão? Isso aí, Eu cara. sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe E Rangel. a gente está com o Melk do @A Formação do Imaginário, a Formacal do Imaginário. Exatamente. Filipão, manda braba para nós. Cara, eu queria um feedback teu aí sobre esse... Não sobre o conteúdo, obviamente, mas sobre o Empreenda SC, né? O movimento que a gente faz de trazer esses conteúdos para empreendedores, já, 3 anos e meio, né? São 3 anos e meio, né? De Empreenda, sim, dia Acho 12 que de mais, julho né? a gente faz 4. Dia 12 de julho a gente faz Trazer 4. esse conteúdo, Cara, né? eu acho isso aqui do cacete. Isso aqui é extremamente importante. Primeiro porque às vezes a galera fica muito isolada, não tem tanto contato. Ou se tem contato, não tem muito contato que vai inovar o pensamento, fazer você pensar fora da caixinha. Então, Justo. tem muita coisa que você não pensa sem companhia, sem assistir um podcast como esse, sem ouvir gente nova, sem quando eu cheguei aqui mesmo, que vocês estavam gravando outro podcast, estavam falando sobre tributação. Cara, aquilo ali é maravilhoso, todo mundo precisa ouvir, todo mundo precisa disso na sua empresa. E tem coisas que se você não escutar um podcast como esse, você nunca vai pensar. Uhum. Então a gente pensa muito dentro de uma determinada caixa, de uma determinada bolha, que sem informação, sem acompanhamento, sem companhia, você não consegue pensar fora daquela caixa. Então isso aqui que vocês estão fazendo é muito importante, muito legal, muito especial mesmo. Muito obrigado, porque Melk. o empreendedor, ou o cara fica muito isolado, e esse isolamento é muito ruim, e eu vejo muita gente sofrendo, convivo com outros empreendedores, a galera sofre mesmo de estar isolado, de não estar na companhia de outras pessoas, e de não estar pensando coisas novas porque não tem essa comunicação. Uhum. Então, isso aqui é uma joia mesmo, uma joia que Obrigado. quanto mais pessoas escutarem, quanto mais vocês expandirem, mais pessoas vocês ajudam. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo que Obrigado, meu. vindo de ti tem um significado muito grande para nós, para mim. E a gente tá nessa jornada, né, cara? É aquela coisa do empreendedorismo, né? Fazendo aquilo que dá, da maneira que pode, para tentar alcançar o maior número de pessoas. E a gente sempre pede esse feedback, cara. E eu sei que é tendencioso, porque, porra, tu tá aqui, tá na entrevista, mas a gente sempre quer o feedback real das pessoas, né? Então, uma vez teve um cara que falou que não conhecia, né? E ainda elogiou o nosso trabalho. Disse, pô, vamos aprofundar mais. A gente pede esse feedback real, isso é importante para nós, né? Eu quero, para encerrar, cara, assim, dizer que, pô, a gente poderia ficar conversando horas, né? Tem bastante conteúdo que a gente poderia explorar. Mas, enfim, né? A gente tem que finalizar. E eu queria pedir para ti, primeiro, né? A gente sempre, eu gosto de terminar com algo concreto para a gente marcar no tempo, e aí daqui um tempo a gente poder revisitar. Então, aonde o Melk vai estar daqui 5 anos, em todos os negócios, a formação do imaginário, a agência,
a escola, né? É isso? Tem mais alguma coisa? Não? Agência Escola Editora. E a editora, né? Então, assim, tentar, tantos colaboradores e tal, alguma coisa que a gente marque no tempo para daqui 5 anos tu poder revisitar esse conteúdo e dizer, porra, eu fui muito ingênuo, eu podia ter sido um pouco mais ousado, né? Uhum. A gente espera que seja assim, né? E depois também eu queria que tu deixasse uma mensagem final, né? Uma mensagem final para o empreendedor, para o nosso público, para quem assiste, para a figura da nossa audiência, aquilo que tu quiser deixar de mensagem para estimular, para incentivar ou para ensinar, né? Tu que é professor, ensinar Sim. o empreendedor. Então, boa pergunta mesmo, porque às vezes a gente vive no automático e não fica pensando no longo prazo. Cara, tem uma coisa que eu quero para formação, que é o meu projeto no coração, assim, a coisa que eu mais amo fazer, porque o que acontece no mundo digital? Se você tem uma certa instabilidade, sobretudo agora, em que parece que aquilo que foi feito no marketing digital e no mundo digital, na época da pandemia, aquilo saturou, a galera não aguenta mais, ou não vai ter mais os mesmos resultados. Eu não acredito nisso, porque eu acredito que qualquer coisa funciona bem quando você sabe o que você está fazendo e opera dentro de uma coisa que é real, e não dentro de uma coisa que é artificial. Então, o marketing só saturou naquele lado que é artificial. No lado que é real, ele continua operando muito bem, porque eu estou dentro disso e eu sei que aquilo continua gerando resultados e que é uma coisa muito boa. Então, dentro do mundo digital, o que eu mais quero para os próximos anos é uma constância mesmo. E Previsibilidade. não perder previsibilidade e constância em relação tanto a aquilo que a gente vai receber, aos alunos, a arrecadação, mas também em relação à entrega. Entregar coisa que dê valor real, que traga cultura para as pessoas, que faça as pessoas pensar no mundo que elas não pensariam sem a formação do imaginário. Então é isso que eu quero para as pessoas, dentro da formação do imaginário, dentro do marketing digital da MedConnect também. Dentro da MedConnect, acho que talvez tenha um espaço físico ali em Porto Alegre, que é onde meu sócio mora, e ele administraria de lá. Acho que dá pra tocar a parada com uns 10 funcionários. Quantos experts tem hoje? Quantos A clientes? gente tem... Cara, você me faz perguntas muito difíceis. Eu não faço a menor ideia, eu vou chutar. Porque como que a gente operacionaliza a MedConnect? Chega um cliente, ele chega normalmente através da gente. Mas a gente passa para um gerente de conta. Então, o gerente de conta administra, sei lá, 3, 4 contas. Então, a gente deve ter, sei lá, chutar 10, 12 clientes. Então tem 10, 12 clientes. Isso. Um chute da minha cabeça. Não faço a menor ideia, mas a gente só Mas paga assim, os boletos. vamos, se a gente colocasse 50 ou 100 de meta para 5 anos. 50 para 5 anos. Não é uma coisa que a gente quer. Porque o que acontece na MedConnect? Não é uma operação que a gente quer fazer com muita gente. Aí tem um detalhe importante, que é o seguinte: dentro da nossa agência, a gente não usa nenhum recurso artificial. É tudo artesanal. Então não tem inteligência artificial. Então não dá para expandir dentro de um certo limite. Porque nenhuma operação é feita com inteligência artificial, por exemplo. Então o designer faz tudo do bruto, o copy faz tudo do bruto, o gerente faz tudo do bruto. Então, que é aquilo que eu tava falando de você Porra, tu gerar sabe um que isso aí vai recurso, ser um diferencial competitivo para as agências. um né? recurso caro e bruto. Nossa agência é muito cara, muito mais cara do que outras agências. Só que o cara tá pagando uma coisa que é pensado exclusivamente para ele. Então, você entra no perfil de clientes de outras agências. Você sabe que aquele perfil é de uma agência. Não tem voz pessoal, não tem padronização, personalização. Na nossa, não. Então, 50 clientes é um ótimo número para daqui a 5 anos, porque é uma operação que demanda muito tempo. Então, a gente faz reunião com o cliente para escutar, né? No começo ali, a gente não faz nenhuma peça publicitária no começo. O começo é entender e pegar a voz do cara. Entender como ele se comunica, o que que ele quer, como que ele fala determinadas coisas. Quando a equipe dele, aí ele tem uma equipe só para ele, incorpora aquele modo de comunicação, aí a gente começa a agir. Então é uma agência de marketing muito diferente de outras agências de marketing. Não parece que tem uma agência por trás dos nossos clientes. Você não vai chegar lá e vai falar, pô, eles são clientes da MedConnect. Eles são o doutor Juliano, eles são o doutor Rafael, a doutora Letícia, eles são isso daí, eles são eles mesmos comunicando do jeito que eles sempre se comunicaram, só que de uma forma mais bem articulada, mais precisa e gerando melhores resultados. Então, 50 clientes É um com bom número.
um espaço físico com os funcionários também lá em Porto Alegre, não aqui, acho que lá seria uma boa. A escola funcionando bem, a escola com expansão aí em 5 anos, de mais 5 unidades. Acho que é um número razoável, porque a gente já tem. É um número razoável porque a gente já tem projeto de expansão para mais 2 unidades, então 5 é um número razoável. E eu diria que o sistema funcionando é dentro de umas 50 escolas no país. Acho que é um bom número. Porra. E a editora? E a editora, boa. A editora, eu tenho um projeto de fazer com que essa editora chegue em pelo menos 40 mil famílias. Porque a ideia é vender material e recurso para a família. A um preço que não é um preço muito alto. Então é aquilo que eu estava falando. Ou você vende muito caro, como a MedConnect, e aí você vai ter pouco. Ou você vende mais barato e você vai ter muito. São 2 formas de você operacionalizar a coisa. E aqui é uma forma mais barata, não tão cara, mas que consiga chegar em muitas famílias. Então, se a gente ser uma editora de assinatura que dê um pouco de dor de cabeça para a leiturinha. Boa. E deixa tua mensagem pra galera aí, meu, pra fechar. Eu acho que a galera, sobretudo, medite naquilo que eu falei sobre o medo e a preguiça. Eu acho que essas são 2 coisas que limitam muito nossa ação no mundo. E aquilo que eu mais medito mesmo como empreendedor, como ser humano, igual a todo mundo que existe, que tem uma alma, tem um espírito, tem um corpo, deve fazer, é lembrar que tudo que você faz no mundo reverbera na eternidade. Então você está não apenas vivendo um compromisso social que gera um impacto social, que cria recursos no mundo real, mas você está também fazendo algo que está se tornando memória de Deus, que vai para a cabeça de Deus, vai para o coração de Deus, e que ele pensa naquilo, e que ele vai levar em conta e que ele vai pesar por toda a eternidade. Então, viver de uma forma que pense no business, o dinheiro é importante, eu penso em dinheiro o tempo todo, eu amo dinheiro, mas pense nisso de uma forma transcendente, pense nisso sem esquecer que cada ação de um ser humano, cada ação que a gente toma é uma ação que pesa pela eternidade inteira e que reverbera na nossa alma. Então, que a gente possa ter uma alma de empreendedor puro, uma alma de empreendedor que seja aos olhos de Deus uma alma de uma criança, mas sem esquecer aquilo que a gente falou também de ter a astúcia da serpente. Boa. Cara, animal. Parabéns, obrigado, meu. Obrigado mesmo. Tô muito feliz de te receber aqui, mais uma vez, dizendo, né? Obrigado. Obrigado eu. E com certeza vai ser a primeira de muitas aí que a gente vai se esbarrar pelo Estamos pertinho. É isso e aí. ainda mais quando a gente abrir a escola e coloque o mural. Boa, fechou. Galera, tá com a gente até agora? Ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo, uma história sensacional. O Mel que é uma referência, é uma aula, né, Felipe? Foi legal pra caramba. legal. Obrigado. É professor, né, cara? Deu uma aula aqui pra nós. Eu fico só captando. É, exatamente. E obrigado pela sua audiência, né? Compartilha esse vídeo. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JPTaumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Esse foi mais Empreendecast pra vocês. Valeu, galera. Valeu.